Olha aí, né, pessoal? O mercado financeiro, o mercado acionário, segue bastante preocupado com o atual cenário econômico, muito por causa da situação Lula, do problema chamado Lula, que é uma grande tragédia do ponto de vista econômico, principalmente no que se refere, né, levando em conta essa questão dos investimentos, principalmente no que se refere à brutal intervenção que o governo tem feito em empresas privadas, inclusive, né? Empresas de capital aberto, aí, como a Petrobras, que é controlada pelo governo, mas em outras como a Vale, aí, uma gigante da Bolsa Brasileira e que sofre pesadamente com a intervenção do governo Lula. Então, o consenso do mercado, a conclusão que o mercado chega a respeito dessa situação é que, na verdade, o grande problema da economia brasileira hoje não é o cenário geopolítico, não é a taxa de juros nos Estados Unidos, nem nada fora do país. O grande problema está aqui dentro, né? Toda a insegurança jurídica que castiga o país, uma alta taxa de juros que impede uma lucratividade real e um governo esquerdista terrivelmente interventor, que é o governo do Lula, que só faz espantar os investimentos e acabar tornando a vida das empresas, do empreendedor brasileiro, cada vez mais difícil. Vamos conversar um pouco sobre esse tema, ver essa análise do mercado financeiro a respeito do governo Lula, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o mercado considera que o ano de 2023 foi positivo, porque teve a diminuição do risco país, né? O risco Brasil diminuiu, e houve uma alta nas ações também aí durante esse período. A Bolsa de Valores brasileira atingiu os seus picos, os seus máximos, né? Só que isso ficou no passado, pelo que o pessoal aí está de fato mensurando, né? É importante frisar que sim, o ano de 2023 ainda foi bom do ponto de vista econômico. Tivemos coisas ruins no segundo semestre, principalmente por conta do fechamento de informações por parte do governo aí, mas o primeiro semestre foi muito bom. A economia cresceu bastante, o agronegócio estava bombando. Ok, o terceiro trimestre e o quarto trimestre não tiveram crescimento, a economia andou de lado, né? Estagnada. E tivemos um déficit público considerável, considerável é elogio meu, né? Generosidade minha. Uma catástrofe de déficit público, um valor primário de 230 bilhões de reais, uma coisa assim assustadora, né? Mas tivemos pontos positivos sim no começo do ano, isso aí não dá para negar, muito disso se deve ao carrego estatístico do governo anterior, do governo Bolsonaro. Só que isso ficou no passado, 2023 acabou, a herança do governo Bolsonaro ficou para trás, o que nós temos agora é realmente a ação desse senhor aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, e do senhor Fernando Haddad, no controle aí da economia brasileira, e bem, aí começam a ter alguns problemas cada vez mais visíveis para o mercado financeiro, né? Por exemplo, aqui o senhor Vitor Souza, que é analista lá da Genial Investimentos, o problema lá da intervenção do governo em empresas de capital aberto, né? Sejam elas estatais ou não, como a Eletrobras, a Vale e a Petrobras aí, né? Algo que ficou mais forte neste ano de 2024, acaba se tornando um balde de água fria aí para os investidores em ações, né? Então, o ano passado teve um crescimento da Bolsa de Valores, todo mundo ganhando dinheiro ali com valorização, com ganho de capital aí e tudo mais. O mercado, sabe-se lá por qual motivo, confiou no arcabouço fiscal, né? Confiou na reforma tributária, acreditando que isso aí traria uma economia mais forte, mais sólida para o Brasil. Como que o pessoal acreditou numa bobagem dessas aí? Mas foi a leitura que o mercado financeiro fez. Só que agora o pessoal começou a cair na real nesse sentido, né? Esse senhor Vitor Souza aqui fala que o Brasil estava bom no relativo, né? Comparado com outros mercados. Então ele estava mais atrativo aí, em parte, do que o mercado norte-americano, da Europa, por conta da guerra lá na Rússia, né? Na Ucrânia e tudo mais. Isso acabou elevando um pouco o risco de se investir em países europeus, e aí o Brasil acabou se tornando relativamente interessante para o investidor estrangeiro, né? Só que esse plus, né, esse bônus externo, que é o pessoal perdendo a confiança ali na segurança da economia europeia, ninguém sabe para onde que a guerra vai no final das contas, né? E o pessoal desinteressado no mercado acionário dos Estados Unidos por conta de uma taxa de juros alta por lá, né?
Bem, esse cenário começa a se reverter porque tem umas informações aí econômicas boas nos Estados Unidos e a manutenção da taxa de juros por lá agora começa a sugar recursos de mercados emergentes, principalmente de bolsas que se valorizaram bastante, como é o caso aqui do Brasil, né? Eu sempre cito esse ponto por aqui. O que acontece? Muita gente, muito gringo, colocou dinheiro no Brasil em tempos passados, até no ano passado e tudo mais, e aí em novembro e dezembro a bolsa atingiu os maiores patamares, pelo menos em reais, né? Não voltamos aos máximos em dólar ainda, que foram alcançados lá em 2015. Mas, então, muita gente ganhou dinheiro com esse ganho de capital repentino. E aí essa galera está se desfazendo desse valor. Mercado de risco, o Brasil não é um lugar para deixar dinheiro mesmo, né? Então estão levando isso de volta para os Estados Unidos aí. E de forma geral, muitos países estão perdendo recursos para os Estados Unidos aí, que estão sugando os dólares mundiais aí e tudo mais, né? Agora, com esse cenário, a gente perdendo o bônus externo, aí os esqueletos no armário começam a ficar mais visíveis. O que acontece? Está mais fácil perceber o quanto que a intervenção do governo na economia se mostra um grande problema aí, né? Então, de acordo aqui com esse analista, né, a intervenção no governo começa a mexer no que está bom aí e tudo mais, e a bolsa continua barata, tipicamente se considera a bolsa brasileira bastante barata e tudo mais, só que não está todo mundo investido na bolsa de valores ainda, então há um componente de risco que afasta as pessoas. As empresas são boas, mas o governo é uma tragédia, e como as empresas estão submetidas ao governo no final das contas, né, a Vale e a Petrobras, que são as maiores empresas da bolsa, estão debaixo da sola do sapato do Lula, como que outras empresas também não estarão, né? A percepção generalizada é de que o governo realmente está intervindo e há aí um agravante chamado contas públicas, né? Uma deterioração na capacidade fiscal do governo. A meta estabelecida para esse ano, que seria uma meta, caso cumprida, né, boa, interessante para a economia, principalmente se as metas seguintes também fossem cumpridas, 2025 e 2026, todo mundo já desconsiderou isso aí, essa meta não é realista, né? E o que vai acontecer no final das contas aí se tivermos um cenário de aumento da dívida pública, como aconteceu agora em fevereiro, uma dívida completamente descontrolada? Aí você vai ter um peso maior sobre as contas públicas, é claro, tem mais juros nessa história, a dívida vai ficar mais cara porque é um país mais arriscado para se investir, e aí você tem, de fato, um incentivo para o rentismo, o pessoal tirar dinheiro da Bolsa de Valores para comprar títulos públicos, né, títulos da dívida pública brasileira, porque estão pagando muito, em reais, é claro, mas estão pagando muito aí, e em muitas ocasiões, inclusive, são mais interessantes do que o próprio investimento em ações, pelo menos aí num curto prazo, né? Isso aqui é uma coisa bastante recorrente nesse tipo de cenário que governos petistas sabem fazer como ninguém, né? Já o senhor aqui, Lívio Ribeiro, que é sócio da consultoria BRCG aqui, fez uma avaliação a respeito aí da taxa de câmbio, analisando a taxa de câmbio, desagregando os efeitos externos, né, e separando os externos e os domésticos, percebendo que problemas internos pioram com o agravamento da situação externa, né? Então o Brasil está muito vulnerável ainda a esse ponto, né? Então, parece aqui, nas opiniões desse Lívio Ribeiro aqui, né, que o Brasil pode perder uma oportunidade, porque quando o mundo está favorável, o cenário está bom, está interessante, né, e aí era só fazer o dever de casa para a coisa fluir, o país faz besteira, né? Agora, quando isso não acontece, o mundo não está favorável, né, aí a tragédia no Brasil fica ainda pior. Então veja que o Brasil não só perde oportunidades em boas situações, quando o celeiro mundial está ali prontinho para investir em países emergentes, em boas oportunidades, como o Brasil, em momentos críticos do ponto de vista interno, enfia o pé na jaca total e aí a coisa desanda por completo, de fato, né? E aí a perspectiva, então, do mercado financeiro acaba se refletindo em outras áreas, né? A Bolsa de Valores minguando ali, não está crescendo muito bem, os investimentos estão diminuindo, o pessoal está tirando dinheiro do Brasil. Outros setores da economia começam a ficar com um pouco de medo. Aí você tem um espalhamento dessa incerteza na economia real, né? Nas coisas do dia a dia, no investimento direto, entre outros itens aí. Então, por exemplo, no ano passado, os investimentos caíram 3% aí
conforme os dados apresentados pelo próprio IBGE referentes ao PIB, né? Então, conforme o governo vai intervindo nas empresas aí, acaba tornando a situação bastante desfavorável. E aí existe agora, né, o pessoal, a ficha está caindo finalmente, que a reforma tributária pode, na verdade, trazer mais impostos para as empresas. E ninguém sabe ainda para onde que isso vai. Como que você investe no país com essas condições? Uma reforma aprovada que não tem aí uma alíquota bem definida, você não sabe quanto que você vai pagar de impostos no futuro. Como que você vai expandir o seu negócio aqui? Como você vai adquirir um negócio já existente, começar a empreender do zero? Como que você vai investir no país com essas condições, com essas características? E aí, você não sabe se o governo vai enfiar a mão na sua empresa, se ele vai intervir no seu setor, ou você é parceiro de uma empresa maior e essa empresa vai sofrer intervenção do governo. Enfim, é uma casa da mãe Joana econômica e de intervenções por parte do governo que acaba tornando praticamente impossível e inviável você fazer um investimento seguro no Brasil. Aí o Brasil acaba se tornando, de fato, aí um cenário de oportunidades de risco, que é o que aconteceu no ano passado. A bolsa subiu, muita gente ganhando dinheiro, o pessoal deu no pé, ninguém quer saber de ficar aqui no Brasil. Aqui é investimento de curtíssimo prazo e de alto risco, buscando uma alta rentabilidade, mas não é um mercado de verdade bem consolidado, bem estabelecido, e isso se deve, sem dúvidas, à péssima atuação do governo Lula intervindo no mercado e bagunçando a economia de forma geral. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.